Esses últimos dias eu vi muita gente falando da C50, falando mal, falando bem, comparando com a Sony FX3 e FX2, e eu não sei se dá bem para comparar ela com essas câmeras. Até dá em alguns pontos. Fala galera, meu nome é Thiago Tagawa, eu sou fotógrafo e filmmaker e hoje vamos falar um pouquinho sobre a C50. Eu sou usuário Canon, eu acho que isso não é novidade para ninguém. Eu tenho uma R5 Mark II e não, eu não compraria uma C50. A C50 não é para mim. Dito isso, eu ainda assim acho a câmera muito interessante. Tem alguns pontos que simplesmente não me atendem. O fato dela não me atender nesses pontos não quer dizer que a câmera seja ruim. Primeiro vamos falar sobre algumas coisas que essa câmera tem e que eu acho muito interessantes. Primeiro, ela faz 4K60 e 4K120 sem crop. E os dois frame rates ela consegue fazer em C-Log2. O C-Log2 é a curva de log da Canon com mais alcance dinâmico. Para quem não está familiarizado com a Canon, ela tem o C-Log1, que é a curva de log com menos alcance dinâmico. Na sequência, o C-Log3, que tem um pouquinho mais, e o C-Log2, que é a curva com maior alcance dinâmico. A C50 também faz 7K RAW e com a possibilidade de gravar em OpenGate até 30 frames. E honestamente, isso daí por si só, eu acho que já diferencia ela de muitas câmeras no mercado. As poucas câmeras hoje que fazem OpenGate são as câmeras da Panasonic, no caso das Lumix, e algumas câmeras da Fuji, a XH2S, a XS20, essas são algumas câmeras da Fuji que fazem OpenGate. Eu acho que tem mais algumas aí, mas essas foram as que eu lembrei agora. Dito isso, então as únicas marcas que fazem OpenGate hoje são a Fuji e a Panasonic. Isso por si só já chama muita atenção. Na curva de C-Log2, o ISO base da C50 fica entre 800 e 6.400. Isso eu achei muito interessante, porque no caso da FX3, ela tem um segundo ISO base em 12.800, o que às vezes é muito alto. Então quer dizer, você está num lugar escuro, você coloca lá o segundo ISO base e dependendo da situação, você tem que fechar o diafragma da sua lente ou colocar um ND na frente da sua lente, o que é muito insano. Além disso, o que eu acho que diferencia ainda mais da FX3 são as ferramentas de exposição. Diferente da Sony FX3, a Canon C50, assim como a C80 e a C400, ela tem o Waveform e False Colors, que é uma ferramenta que, na minha opinião, é bem importante para você acertar a exposição. Nem sempre dá para você confiar 100% no fotômetro da câmera, ainda mais quando você está expondo em log. Uma outra coisa que me surpreendeu um pouco foi o fato dela usar a entrada XLR. Ela já vem com um top handle, que basicamente encaixa ali no hot shoe e ele fica parafusado na câmera, e as entradas XLR ficam já nesse top handle. Então basicamente você vem com a câmera pronta para usar. Se você for usar ela na mão, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso porque ela não tem IBIS, mas se você for usar ela na mão, a câmera já vem pronta de fábrica para você basicamente tirar ela da caixa e já usar. Assim como a R52, a C50 ela usa cartões CF e SD. Agora, para quem estava comparando ela com uma FX3, aí vai um outro ponto muito importante. Eu vi um pessoal já falando que a FX3 ela funciona realmente como uma híbrida, de fato, ela funciona, você consegue tirar foto com ela. A grande questão é que o sensor da Sony é um sensor de 12 megapixels, o que possibilita ela usar aquele segundo ISO base em 12800 com muito pouco ruído, mas para fotos eu acho que 12 megapixels é muito pouco. Honestamente, você consegue usar essas fotos para postar em mídia social e tudo mais, mas para alguma coisa um pouquinho mais profissional, eu não sei se ela substitui uma câmera fotográfica. No caso da C50, ela tem um sensor de 32 megapixels. E eu acho que isso é resolução mais que suficiente para qualquer foto. Até um tempo atrás, minha câmera fotográfica principal era uma R6 Mark II. O sensor dela tem 24 megapixels e já era o suficiente. Então 32 eu acho que mais que resolve ainda te dá a possibilidade de você fazer pequenos crops sem perder tanta resolução. E aí vai um outro ponto que para mim é um contra. Ela não tem um obturador mecânico. Então, as suas fotos vão ter um pouco de rolling shutter se você for fazer um panning ou se for uma foto com um movimento muito rápido. Para movimentos normais, tipo uma pessoa correndo, por exemplo, eu acho que isso aí vai influenciar muito pouco. Não acho que seja nada exagerado. Agora, no caso de um carro ou de um jogo de futebol ou vôlei que a bola se desloca mais rápido, o carro se desloca mais rápido, nesse caso, o rolling shutter do obturador eletrônico pode sim fazer alguma diferença. Como vocês já viram, essa câmera não tem o viewfinder. E, bom, para mim isso é outro contra.
eu ainda uso muito o viewfinder para fotografar. Ainda mais em situações que tem muito sol, por exemplo, fica difícil de você enxergar no LCD. Nesse caso, o viewfinder é fundamental. E mesmo quando eu estou filmando, dependendo da lente que eu estou usando, como por exemplo uma 100-400, eu acabo usando ela com o viewfinder. É um ponto a mais para estabilizar a câmera. Como eu disse também, a câmera não tem IBIS. O que é? O IBIS é uma estabilização no sensor. Isso daí eu considero um pró e um contra ao mesmo tempo. Até hoje, acho que a melhor solução que eu vi de IBIS foi o da Nikon Z6 Mark III. Na Nikon, você tem as duas opções. Você pode usar o IBIS, a estabilização do sensor, e você tem como travar esse sensor. Isso eu acho perfeito, porque mesmo quando você desliga a estabilização do sensor, ele ainda pode mexer um pouco. E dependendo do que você vai fazer, se tiver muito movimento, esse movimento vai ficar muito aparente. Dito isso, o fato da câmera não ter IBIS, para você usar ela na mão, eu acho que pode ser um problema para algumas pessoas. Eu vi muito usuário de Sony e de Panasonic reclamando, como pode essa câmera não ter o IBIS no sensor? E, bom, a maioria das lentes zoom da Canon, as principais, né, 15-35, 24-70, 100-400, 70-200, todas elas têm estabilização na lente. Então, não sei se é exatamente um problema. Dito isso, o IBIS também não substitui totalmente o uso de um gimbal. Eu acho que são coisas bem diferentes. Para fazer alguns movimentos na mão, eu até entendo, mas não substitui a fluidez que um gimbal te permite. Além disso, não ter o IBIS facilita em alguns pontos. Para rigs mais complexos, por exemplo. Não é todo mundo que vai fazer isso, eu entendo, eu acho que é um grupo um pouquinho mais seleto, mas essa câmera, eu acho que ela é perfeita para você rigar ela num carro ou, por exemplo, num drone. Porque geralmente câmeras com IBIS no drone, ou em um câmera car, ou presas realmente num carro, mais atrapalha do que ajuda. O que é muito doido isso. Então, nessas situações muito específicas, o fato da câmera não ter IBIS é um ponto muito positivo. E o fato da câmera ser relativamente pequena facilita ainda mais o uso nesse tipo de equipamento, como é o caso dos drones, ou você irrigar ele num carro, realmente travar num carro, ou para um câmera car. Não sei se vocês já viram isso, mas é relativamente comum você ver uma Komodo presa aí num drone, por exemplo. É uma câmera que realmente é relativamente pequena e ela também não tem estabilização no sensor. E a câmera também não tem ND interno, o que para alguns pode ser um contra, mas é aquilo. Se você precisa de ND interno, você pode subir para C80. Mas lembrando que tanto a C80 quanto a C400, elas não são focadas em foto, elas não fazem foto, então tem esse ponto. Eu acho que dá para chamar a C50 de R5C Mark II. Eu acho que a Canon ajustou algumas coisas que o pessoal reclamava aí da R5C, né? Eu acho que agora ela tem finalmente aí as entradas de áudio decentes, né? Ela tem duas entradas XLR agora. E eu também já vi bastante reclamação do pessoal quanto a C70 que usava a micro XLR. Dito tudo isso, é por isso que eu acho difícil de comparar ela muito com a FX3 ou com a FX2. Eu acho que em alguns pontos, sim, ela é muito melhor que a FX3. Eu não tenho nem como comparar com a FX2. Eu acho que a FX2 ela tá bem abaixo, mesmo na faixa de preço. Eu acho que não tem comparação. A do K60 na FX2 já tem crop. Enfim, eu acho que tem vários outros pontos aí que são muito melhores na C50. Comparando com a Sony, a Canon levou 5 anos realmente para produzir alguma coisa, uma resposta decente para a FX3, e eu acho que essa foi uma boa resposta. Eu gostaria realmente de ter uma opção de habilitar e desabilitar o IBIS, como é o caso da Nikon Z6 III, mas também entendo o fato de deixarem o sensor travado ali dentro da câmera. Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que esses são os principais pontos que eu vi a galera reclamando, ou falando bem, ou falando mal da C50. Então, concluindo aqui, eu acho que a câmera é muito interessante. Eu não acho que ela seja para todo mundo. Eu acho que tem outras câmeras no mercado que vão se adequar melhor para uma ou outra pessoa. E é aquilo que eu já disse algumas vezes, né? Nem sempre o que funciona para mim vai funcionar para você e vice-versa, né? Não tem uma câmera que é perfeita. E as poucas câmeras que a gente chega perto de ser perfeita, tem a questão também do custo. Então, assim, na relação custo-benefício, enfim, eu acho que são coisas que cada um precisa analisar individualmente. Não tem como falar que uma coisa que funciona para mim vai funcionar realmente para todo mundo. O fato da Canon ter colocado o Open Gate nessa câmera é muito interessante. E dito isso, o Open Gate nada mais é do que usar o sensor inteiro da câmera. No caso das câmeras de cinema, como é o caso da C80, C70, C400, C300, é um sensor de 17:9. Essas câmeras já fazem Open Gate
tecnicamente, né? Tá usando o sensor inteiro. Agora, no usar o sensor em 2x3, eu acho muito interessante porque abre margem para você criar cortes novos para os vídeos. E também já facilitar o corte vertical a partir dos vídeos horizontais, que, querendo ou não, vem aumentando ainda mais a demanda. O fato de ser em 30 frames eu ainda acho um pouquinho baixo, eu vou ficar muito feliz quando isso aí chegar em 60 ou 120 frames, para poder também ter uma margem de corte tanto no vertical quanto no horizontal. E galera, é isso, essa é a minha opinião sobre a C50. Ela é uma câmera ótima, mas eu não acho que ela funciona para mim. Pode ser que daqui a um tempo eu morda minha língua e esteja com uma C50, como foi o caso da R5 Mark II, que era a última câmera que eu pensava em pegar, e cá estamos com ela. Bom, galera, bebam água, passem protetor solar e até a próxima.